Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 5 de maio de 2022, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Todos os juízes já confirmaram a presença. Eu vou iniciar a sessão no esquema do parte. Muito bem, então vamos iniciar os trabalhos com os processos em que há pedido de sustentação oral e o patrono está presente. Então, iniciando o processo de Aliston, Indústria Químicas e Farmacêuticas, recurso ordinário, é de minha relatoria. Só um momento que eu vou fazer a registro de presença do patrono. Muito bem, é um recurso ordinário, interposto contra a decisão proferida pela DTJ1 São Bernardo do Campo, que julgou procedente o auto de infração. O contribuinte foi acusado de deixar de pagar o semestre no período 2013, conforme demonstrativo subitem 5.1 termos circunstanciais do trabalho fiscal, para integrante presente apurado por meio de levantamento fiscal, realizado com fundamento no artigo 509 do regulamento. A decisão de primeira instância julgou procedente o AIM. Inconformado com a decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, apresentando as seguintes alegações: nulidade da auto-infração por erro na identificação do sujeito passivo, improcedência da autuação fiscal, impossibilidade de autorização do valor básico para cálculo das multas aplicadas, impossibilidade da cobrança de juros de mora praticados pelo Estado de São Paulo. Por fim, requeriu a nulidade do AIM, a improcedência do AIM, subsidiariamente o cancelamento parcial do AIM, a adequação das multas aplicadas para valores históricos das operações tidas por irregulares e a substituição dos juros de mora atualmente praticados pela taxa Selic. A nulidade da ação recorrida. A douta apelação fiscal manifestou-se pelo não provimento do curso ordinário. Há protesto de sustentação oral, então, Dr. Maurício, fica à vontade para realizar. Muito obrigado, presidente. Aproveito para saudar novamente a todos presentes. E antes de iniciar e tratar do mérito, eu queria apenas fazer um registro aqui que estamos, esse tribunal está apreciando um recurso ordinário desse processo pela terceira vez. Nas duas oportunidades anteriores, houve a anulação da decisão de primeira instância, porque não havia sido apreciados argumentos suscitados pela recorrente, nem provas apresentadas no processo administrativo. Essa situação, infelizmente, ela permanece. O argumento de nulidade do auto de infração por erro em relação ao sujeito passivo não foi apreciado pelo órgão julgador de primeira instância, tampouco foram apreciadas as provas apresentadas pela hora recorrente em relação à questão de mérito. De qualquer forma, o contribuinte aqui, em benefício de ter seu processo resolvido e acreditando na procedência de seus argumentos, especialmente em relação à nulidade do auto de infração por conta do erro na sujeição passiva, nós vamos sustentar os argumentos de mérito e de nulidade e pedimos que esse tribunal reconheça a possibilidade de se adentrar imediatamente no mérito e dar provimento ao recurso ordinário. Pois bem, especificamente em relação à nulidade do auto de infração, o que se passa aqui é que o auto de infração foi lavrado contra uma pessoa jurídica inexistente no momento da lavratura. O auto de infração foi lavrado em 2015, enquanto que a pessoa jurídica indicada como sujeito passivo, ela foi extinta por incorporação em 2013, portanto, 2 anos antes da lavratura do auto de infração.
naturalmente, o auto de infração deveria ter sido lavrado contra a pessoa jurídica incorporadora, sucessora por incorporação da pessoa jurídica incorporada, que não existe mais. Esse tribunal tem jurisprudência firmada e reiterada no sentido de que o erro na identificação do sujeito passivo acaba por criar uma nulidade do auto de infração, uma nulidade insanável no âmbito do processo administrativo. Portanto, o que se impõe nesse caso aqui é o provimento do recurso ordinário para que seja anulado o auto de infração. Na nossa visão, embora, como já disse, embora o órgão julgador de primeira instância não tenha apreciado adequadamente esse argumento, nada impede que esse tribunal aprecie para reconhecer o direito do contribuinte de que seja anulado o auto de infração e evitando-se que, mais uma vez, o processo volte para a primeira instância e mantenha esse calvário do contribuinte. Embora não haja uma previsão expressa nesse sentido no âmbito do processo, da lei do processo administrativo estadual, pode-se usar como analogia o dispositivo do CPC, que prevê exatamente essa possibilidade de provimento do recurso para o recorrido quando, superando-se eventuais nulidades da decisão de primeira instância, quando o resultado for favorável ao recorrente. Quanto a esse ponto, entendo que já estão completos os argumentos, passo a tratar do mérito do auto de infração. O mérito também decorre de uma confusão por parte do auditor fiscal em relação à situação que ocorreu no âmbito da incorporação. A incorporação foi iniciada, se deu em fevereiro de 2013. Então, a empresa Plau Farmacêutica incorporou a empresa Ares, que é o sujeito passivo aqui no auto de infração. E, justamente nesse mês de transição da incorporação, houve a transferência do estoque dos livros da empresa incorporada para os livros da empresa incorporadora. E no processo de fiscalização, o fiscal não analisou e não levou em conta esse processo de transição dos estabelecimentos incorporador e incorporado. E não levou em consideração que durante o mês o mês de transição, o estabelecimento incorporador ainda não detinha a inscrição estadual. Então, diversas notas fiscais foram emitidas ainda pelo estabelecimento incorporado. E o ajuste foi feito apenas no final do mês. Ignorando totalmente essa circunstância, o auditor fiscal lavrou o auto de infração, entendendo que havia uma diferença de estoque. E essa diferença, esse erro crasso cometido pelo fiscal, não pode prosperar, não pode manter a lavratura do auto de infração. Esses detalhes, a muito custo, foram apresentados e comprovados no processo administrativo, mas, infelizmente, o órgão julgador de primeira instância, embora instado pelo contribuinte e pelo próprio tribunal, quando foram devolvidos os processos, os autos para a primeira instância, não apreciou essas provas adequadamente. Ele tangenciou esses argumentos apresentados pelo contribuinte, mas não apreciou. Nesse ponto, caso seja superado o argumento de nulidade, aí sim, sem dúvida nenhuma, é imprescindível que seja anulado a decisão de primeira instância para que seja apreciado adequadamente e valoradas as provas adequadamente pelo órgão de primeira instância. E por essa razão, requer-se, nesse caso, o provimento do recurso ordinário para que seja anulada
a decisão de primeira instância. Eram esses os argumentos, presidente, relator. Estou à disposição para quaisquer esclarecimentos que forem necessários. Agradeço ao Dr. Maurício pela objetividade e vou passar ao voto. Preliminarmente, no presente recurso ordinário, a recorrente requer a nulidade da decisão recorrida, embora diversamente os recursos ordinários não tenham apresentado qualquer tópico específico ao referido pedido. Ao longo do recurso ordinário, alega que a decisão recolhida teria negligenciado o argumento de nulidade da auto-infração por erro na identificação do sujeito e requereu genericamente novo julgamento com efetiva análise das provas acostadas a esses autos. O argumento de nulidade da auto-infração por erro na identificação do sujeito não foi ventilado nem consta o pedido relativo à matéria da defesa, de folha 64 e 75. Assim, não existe qualquer nulidade da decisão recorrida contra o argumento não trazido na defesa. Quanto à análise das provas, como exposto, não foram demonstradas especificamente quais provas não teriam sido analisadas pela decisão recorrida. A Câmara Superior, no processo notal, o relator Dr. Alberto Pudiretti expôs. De início, afasta a alegação de nulidade da referida decisão recorrida, pelo enfrentamento pelos argumentos e provas constantes do recurso ordinário, em razão do autor ter feito tal afirmação de forma genérica, sem precisar especificamente quais supostas omissão teriam ocorrido. Com efeito, não basta a alegação genérica e imprecisa da falta de apresentação de suas razões recursais, mas sem a demonstração cabal de quais foram as alegações que deixaram de ser analisadas por venerar a corda atacada. Enviava assim a arguição de ofensa contraditória e ampla defesa, sem qualquer modificação consistente para amparar. Assim, não há acolhimento do pedido genérico de nulidade da decisão. Ademais, verifica que a decisão recolhida apresentou suas razões para não acolhimento da proteção atuada com os documentos juntados por ela. Então, transcreva aqui a seguir trecho da decisão recolhida que são quanto às provas, né? Diz a decisão recolhida: não há como aceitar os documentos societários, foram tais e quais, não há como aceitar as cópias do livro de registro inventário, foram tais e quais, não há como aceitar ao próprio contribuinte por dar a interpretação que bem entende, aceitar os documentos foram tais e quais e a contribuinte que embaraça a fiscalização. A decisão recolhida encontra-se fundamentada, sendo garantida pelo artigo 26 da Lei 3457 a livre prestação das provas por parte do julgador. O inconformismo com o decidido não é causa de nulidade do julgado. Start não acolhe a pretensão de nulidade da decisão recolhida. No tocante à alegação de nulidade da autuação por erro na identificação do sujeito passivo, passo a expor o meu entendimento. A autuada estava com suas atividades suspensas a partir de 1 de 3 de 2013, em face ao pedido de baixa inscrição estadual, realizado em 28 de 2 de 2013. Os trabalhos fiscais foram iniciados em 22 de 5 de 2013, com a assinatura do SF pela gerente administrativa. De acordo com a ata da Assembleia Geral Extraordinária da Brau Farmacêutica, datada 30 de 1 de 2013 e registrada em 13 de 2 de 2013 da JUSESP, houve a incorporação autuada com a sua extinção e sucessão da companhia em todos os seus direitos e obrigações, tornando-se filial estabelecida no mesmo endereço autuado. A filial da Brau Farmacêutica obteve sua inscrição estadual a partir de 19 de 2 de 2013. O auto de infração apontou como infrator o estabelecimento da Ariston Indústrias Químicas Farmacêuticas Limitada. Observe-se que a autuada foi extinta em 30 de 1 de 2013 e a incorporadora teve inscrição estadual em 19 de 2 de 2013. Embora a recorrente admita que a Ariston deixou de existir em 30 de 1 de 2013, essa emitiu notas fiscais ao longo do mês de fevereiro, por 370. Neste período de transição, foram emitidas notas fiscais de saída em nome da Ariston, incorporada, ao longo do mês de fevereiro, mesmo porque, como se mencionou anteriormente, o estabelecimento sucessor da Brau Farmacêutica somente obteve sua inscrição estadual no dia 19 de fevereiro de 2013. Assim, no período de 1 de 2 de 2013 a 28 de 2 de 2013, uma vez que em 1 de 3 de 2013 houve a suspensão da sua inscrição estadual, a autuada praticou operações como sociedade irregular, posto que juridicamente deixou de existir, não lhe digna sua responsabilidade pelos tributos devidos. Nesse sentido, o ministro Mauro Campbell Marques, no RESP 15.51.188, consignou: para Luciana Amaro, a sociedade de fato ou sociedade regular também não são circunstâncias impeditivas do nascimento de obrigações tributárias, surgidas pela ocorrência do fato de geradores identificáveis no exercício de atividades dessas sociedades. Em simetria com essas disposições, que reconhece a capacidade tributária passiva às pessoas ou entidades aí referidas, é de se reconhecer a elas, igualmente, capacidade tributária ativa quanto às pretensões que houverem de exercer contra ou perante o sujeito ativo. Deste modo, para as infrações imputadas pela auto-infração, somente a Ariston poderia ser infratora, uma vez que foi ela quem praticou os atos que deram seja à autuação. Destaque a pessoa infratora está bem determinada
bem como a pessoa responsável pelo crédito tributário. O artigo 11 da Lei 3.457 dispõe que as incorreções ou omissões de autoinfração não acarretam sua nulidade, podendo constar elementos suficientes para determinar com segurança a natureza da infração e a pessoa do infrator. Observe que o autuado recebeu ao SF as notificações do fisco, bem como forneceu documentos de próprio nome, sem ressalvas, e a incorporadora consta expressamente indicada, folha 5, ou seja, consta expressamente identificada nos autos. Ainda, a autuada recebeu notificação da autuação de forma pessoal, em 9 de 2 de 2015, assinado pelo sócio da incorporadora, concedeu procuração eletrônica em 3 de 3 de 2015 e praticou os atos processuais, assim tendo sido a incorporadora devidamente notificada a autuação e participado de todo o processo administrativo tributário. Não se vislumbra qualquer unidade de lançamento nesse ponto. Nesse sentido, foi decidido para a Câmara Superior no processo criminal o relator Dr. Marcelo Amaral Gonçalves Mendonça. Diz o seguinte: ora, na data fatiador, quem praticou as condutas que ensejaram a atuação foi a empresa Mais Indústria de Alimentos Limitada, o apontamento como infrator do lançamento. Design especificamente, observe-se que a incorporação da empresa Mais Indústria de Alimentos pela SAAB, Sistema de Alimentos e Bebidas do Brasil Limitada, e que foi notificada à lavatura da infração de forma pessoal e apresentou defesa e recursos. Em conclusão, tendo sido a incorporadora devidamente notificada da lavatura da infração e participar de todo o processo de administração tributária, não se vislumbra qualquer nulidade do lançamento neste ponto. Então, destaque não acusa a pretensão da recorrente. Quanto à ligação de imposto na autuação fiscal, ela não é ser acolhida. Pretende o recorrente seja levado em consideração do estoque da incorporadora, em 28 de 2 de 2013, sob o argumento de que grande parte do seu estoque teriam sido transferidos para a incorporadora. O livre registro de inventário da incorporadora não comprova os fatos alegados, uma vez que, juridicamente, houve a descontinuidade da atividade empresarial. A Alisson deixou de existir juridicamente em 30 de 1 de 2013 e a Blau Farmacêutica passou a ter inscrição estadual apenas em 19 de 2 de 2013. E como exposto, a Alisson, embora juridicamente extinta em 31 de 2013, continuou emitindo atos fiscais e tinha estoque de mercadorias em 28 de 2 de 2013, ou seja, após a sua inexistência jurídica. Ainda embora recorrente alegue a necessidade de análise de documentos contábeis, além do já referido livro de registro inventário, há nos autos apenas instrumentos de mandato e atos de assembleias arquivados na JUSESP. Assim, o livro de registro inventário da incorporadora não comprova alegado. Os demais argumentos lançados somente seriam válidos caso houvesse a preservação do estabelecimento como unidade autônoma, o que não ocorreu, face à descontinuidade da atividade empresarial e, como já exposto, a Alisson agiu como sociedade regular entre 1 e 28 de 2 de 2013. Observe o entendimento exposto na resposta à consulta tributária 21.226/2020. Diz o seguinte: feitas as considerações iniciais, cumpre destacar que este órgão consultivo tem expedido entendimento em outras oportunidades de que os negócios jurídicos que envolvam transformação da natureza e na forma da sociedade não estão diretamente afetos às questões tributárias pertinentes ao ICMS, pois cuidam de questões civis ligadas ao patrimônio social e não à circulação de mercadorias. Todavia, isso não significa que, em todas as situações em que o patrimônio integral ou parcialmente passa de uma empresa para outra, nova para existente, não há situação que configure hipótese de incidência do ICMS. Com efeito, a lógica estrutural do ICMS se para pelo princípio da autonomia dos estabelecimentos. Desse modo, para a legislação do ICMS, não importa o que acontece com a empresa, isso é, com o modelo comercial adotado pela reestruturação da sociedade, cisão, fusão, incorporação, etc., mas sim o que acontece de fato com o estabelecimento como unidade autônoma. Diz ainda, reitera-se que, atendendo à necessidade de continuidade do estabelecimento, a unidade de operação deve continuar ativa, com a manutenção de suas atividades realizadas no mesmo local e com os mesmos ativos, etc., para que assim a incorporadora tenha direito ao aproveitamento de créditos eventualmente existentes naquele estabelecimento, agora sob sua titularidade. Por fim, diz ainda, assim, porventura, verificar a situação concreta da utilização formal de negócio jurídico para suprimir a real materialidade da operação, então esses não são passíveis de desconsideração pela autoridade administrativa. Volto a dizer, observe-se que, ainda, para considerar a preservação do estabelecimento como unidade autônoma na incorporação, os estoques deveriam ser transferidos integralmente, no mesmo momento da incorporada para a incorporadora, mas não foi o que ocorreu, uma vez que, como afirmado pelo recorrente, ao longo do período de transição da empresa incorporada para a empresa incorporadora, os estoques da Alisson foram sendo transferidos contabilmente para a Blau Farmacêutica,
E em 28 de 2 de 2013, tanto a Ariston como a Blau Farmacêutica tinham estoque de mercadorias, ou seja, embora no mesmo endereço praticaram operações cada uma em seu nome. Assim, durante o mês de fevereiro, existiram materialmente tanto a Ariston, até 28 de 2 de 2013, quanto a Blau Farmacêutica, a partir de 19 de 2 de 2013, com inscrição estadual. Ou seja, no período de 19 de 2 de 2013 e 28 de 2 de 2013, coexistiram materialmente as duas empresas, o que também descaracteriza a preservação do estabelecimento como unidade autônoma na incorporação. Adicionalmente, além de não haver nos autos a contabilidade, a requerente não trouxe a conciliação entre os estoques e as operações da Ariston e da Blau Farmacêutica, que comprova sua pretensão de somar os estoques da Blau Farmacêutica com da Ariston em 28 de 2 de 2013. Deste modo, resta considerar a autuária como unidade autônoma em relação ao Blau Farmacêutica até 28 de 2 de 2013, quando deixou materialmente de praticar operações, razão pela qual devem ser considerados apenas seus estoques declarados. A requerente alega que deveria ser reduzida apenas a parcela do custo apropriado às vendas de tais mercadorias, não total das saídas. Caso fosse considerado tal argumento, a diferença do levantamento seria maior, uma vez que o montante de custo de produtos vendidos foi superior ao montante das vendas líquidas. No entanto, a requerente não traz qualquer prova de que a margem de lucro dela seria exatamente a diferença entre o valor obtido no levantamento e o que consta nos estoques da Blau Farmacêutica. Veja que são milhares de produtos que constam nos estoques, cada qual podendo ter margem de lucro própria. Assim, sem que alguém traga provas do alegado, entendo que diversamente alegado não é perfeitamente viável para o julgador, porém, na pior das hipóteses, poderia ser facilmente realizado pelo senhor agente fiscal de rendas. Observe o entendimento do Dr. Antônio Augusto Pereira de Carvalho, contou-nos no contribuinte. O contribuinte que junta aos autos mais de uma centena de documentos fiscais raça para si, o ônus de identificar em cada um desses documentos os dados que lhe forem favoráveis, proceder uma apurada análise da natureza técnica com índices de dados e, finalmente, cotejar de maneira circunstanciada os resultados e conclusões aos trazidos pela fiscalização. Por fim, mesmo que se considerasse que a diferença do levantamento realmente se encontrasse nos estoques da Blau Farmacêutica, em face da não preservação do estabelecimento como entidade autônoma em sua integralidade, e nem manutenção de sua individualidade, as hipóteses remessas também seriam objeto de tributação, o que não ocorreu, uma vez que não houve qualquer oferecimento dessas à tributação por parte da atuária. Nesse sentido, expôs a resposta à consulta tributária 6273 de 2015. O artigo 3º da Lei Complementar 87/96 estabelece que não incide o ICMS sobre operações de qualquer natureza de que decorra transferência de propriedade de estabelecimento industrial, comercial e espécie, desde que o estabelecimento seja transferido na sua integralidade. Ou seja, não incide se a mudança afetar somente a atividade do estabelecimento, o qual deve continuar a atividade no mesmo local, não devendo haver o fechamento ou cancelamento desse estabelecimento. A remessa de mercadorias em estoque da incorporada para a incorporadora é a operação que está no campo do seu ICMS, não se enquadrando na hipótese prevista no artigo 3º da Lei Complementar 87/96. Start não ocorre a pretensão da autuária. A matéria relativa à atualização da base de cálculo da multa foi bem apreciada pelo Dr. Paulo Gonçalves da Costa Júnior no julgamento do processo número tal pela Câmara Superior de Justiça. Por fim, a atualização da base de cálculo da multa foi classificada nesse título primeiro na súmula 13. O artigo 52, letra 457, determina o caráter vinculante das súmulas para os órgãos desse título. Assim, sua observância é obrigatória. Aí, nesse mesmo sentido, quanto aos juros, a matéria também já foi classificada pela súmula 10. Então, de start, não ocorre a pretensão recorrente contra os juros. E, finalizando meu voto, eu conheço o complemento ordinário. É assim que eu voto. Só um momento que eu vou fazer registro do voto. Muito bem, o processo está em discussão. Ignacio, a dúvida. Toda essa operação societária já era de conhecimento do auditor fiscal na data da lavratura do auto de infração, não é? Sim. Eu acho que o que surge a dúvida aqui é o seguinte: se estivéssemos ali numa fiscalização já no momento da incorporação, surgiria-se talvez essa dúvida da autuação nesse momento do mês de fevereiro, mas estamos falando de algo acontecido 2 anos depois, 2015. Em 2015, a Alstom já não mais existia. E o artigo 142 do CTN, 132 do CTN, estabelece que a responsabilidade é do incorporador. Não era o caso do auditor fiscal ter lavrado a auto-infração contra a incorporadora, porque naquele momento, no ano de 2015,
a incorporadora era responsável pelos créditos e débitos fiscais dessa empresa que foi incorporada, que não existia mais em 2015. Eu entendo o entendimento seu. O doutor Alexandre já expôs esse entendimento em outros processos, né? O entendimento é diverso, né? Por quê? Porque quem pode ter sido infratora só poderia ser a autuada. Ela foi infratora, foi ela quem praticou as operações. Né? Então, a infratora seria ela. Isso não implica que a incorporadora seja responsável pelo crédito tributário. Pelo pagamento. Mas a infratora foi a autuária que foi quem praticou as operações. Aí, nesse sentido, então, se tem aqui uma recente decisão, acho que do ano passado, da Câmara Superior, né, que entendeu da mesma forma. Porque a incorporadora também não foi prejudicada porque ela participou de todo o processo administrativo. Recebeu o auto, fez a defesa, fez recurso, como é o presente auto. Então, a Câmara Superior entendeu que não haveria nulidade. Por esses fatos, a infratora só poderia ser quem praticou o partilhador, e a incorporadora participou de todo o processo administrativo tributário e está expressamente indicada nos autos. Então, nesse sentido... caso aqui, é a incorporadora que assinou a procuração para a defesa, né? Isso. Então, eu estou seguindo o entendimento da Câmara Superior. Eu só fiz o comentário porque eu tive experiência em processos já em fase de execução fiscal, em que os juízes não entenderam que a incorporada deveria constar como parte na CDA. E aí você tem ali o momento em que se extingue a execução fiscal por erro na identificação do sujeito passivo. E aí você tem aquela questão. Eu estou em tempo ainda de corrigir um lançamento antes de que venha a decadência ou não? Mas posso só apresentar uma preferência curtinha só sobre esse assunto? Porque é do dia a dia que a gente acaba trombando com esses assuntos no Sem problema, judiciário. Alexandre. Pode solicitar preferência? E é uma questão que eu fico pensando aqui como é erro de identificação do sujeito ativo, se existisse, né, o entendimento por essa ocorrência, a gente teria até a questão de analisar isso de ofício, independente do conhecimento da alegação da parte ou não, porque é visto que está lá na formação do lançamento, né? Só um minutinho, deixa eu... É rápido. Só depois requerer no sistema, doutor Alexandre? Já peço já, Inês. Só um minutinho. Só de um parágrafo rapidinho aqui, já incluo. Só um minutinho, por favor. Muito bem. Então, preferência concedida ao doutor Alexandre.
Doutor Maurício, quando o doutor Alexandre escreve, na Lei 3457, teve um artigo 10A, parágrafo 2º, né, que diz que quando o julgador puder decidir o mérito em favor da parte, a que aproveita a nulidade, ele pode decidir. Ah, legal. É um artigo mais recente. Também. Então, é uma similitude lá com o CPC. Exatamente. Ah, obrigado. Não tinha notado essa alteração da legislação ainda. É um pouco raro aplicar, mas está lá. É uma boa mudança. É bem em linha do que a gente estava sustentando mesmo. Isso. A 3457 teve algumas alterações justamente para se adequar ao novo CPC, em algumas coisas, né? E esse dispositivo você já cita no seu livro. Ah, já cito, sim. Então, faz uma razão para cumprir. É que, independentemente de publicar ou não, né, doutor Maurício, só o fato de escrever se aprende mais, né? Sem dúvida. Então, organiza as ideias, né? Isso, organiza, você para um pouco para refletir um pouco melhor, né? Às vezes no dia a dia não dá tempo, né? Você fica com várias tarefas, atividades, né? É bem diferente o processo de reflexão. O artigo 10, parágrafo 2º. Entrei aqui. Isso. Doutor Alexandre, está sem som? Perdão. Só uma dúvida. Como é acolhimento de uma preliminar que antecede totalmente a discussão das outras matérias, conheço do recurso integralmente, então. Conheço e dou provimento ao recurso integralmente, não é isso? Sim. Está disponível. Eu vou ler aqui.
Tem erro de digitação, hein? Vamos lá. Pedi vista dos autos apenas para analisar a alegação de erro na identificação do sujeito passivo, por ter sido extinta em razão de incorporação societária ocorrida em momento anterior ao da lavratura da acusação fiscal. Adoto o relatório elaborado pelo ilustre relator, a quem rendo minhas homenagens. Entendo que a preliminar recursal levantada pela autuada, prejudicial em relação ao restante das matérias, deve ser acolhida, pois, na prática, o auto de infração foi lavrado contra a pessoa jurídica que não mais existia na data de lavratura da acusação fiscal. E essas informações eram do conhecimento do AFR autuante naquela ocasião, conforme consta do termo circunstanciado, a folha 05. A empresa autuada havia sido incorporada em fevereiro de 2013 pela empresa Blau Farmacêutica, momento anterior, portanto, ao da lavratura do auto de infração, que aconteceu em 9 de fevereiro de 2015. Assim, o AI foi lavrado contra a pessoa jurídica que não mais existia em decorrência de incorporação. Sobre o assunto, versa o artigo 132 do CTN. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato, pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas. O disposto nesse artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente ou seu espólio sobre a mesma ou outra razão social ou sob firma individual. Assim, sendo a empresa incorporadora a responsável pelo pagamento dos tributos e débitos da empresa incorporada, como depende do artigo 132 do CTN, entendo não haver fundamento que legitime a lavratura da acusação fiscal no ano de 2015 contra a pessoa jurídica já extinta, com pleno conhecimento do fisco, na data da lavratura da acusação fiscal, sobretudo à luz do teor da súmula 392 do STJ, que reza que a Fazenda Pública pode substituir a certidão liquidativa até por ação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Também o Tribunal de Justiça de São Paulo já se manifestou sobre situação análoga. Eu vou ler aqui essa emenda porque trata exatamente do assunto. Processo número 001-0058, 2012. Isso já é a posição já antiga do TJ. Diz a emenda: apelação, execução fiscal, ilegitimidade passiva ad causa, incorporação. Fato imponível posterior à operação societária. Sujeito passivo da obrigação tributária, empresa incorporadora. Não há falar-se em responsabilidade da incorporadora pela obrigação tributária em análise, mas em verdadeira realização do fato imponível. Extinção da sociedade incorporada e inteligência da súmula 392 do STJ. Não realização do fato imponível. Legitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução. Processo extinto sem resolução do mérito, com base no artigo 267, que era o CPC vigente à época. Essa decisão foi da 9ª Câmara de Direito Público, de 2015. Trata-se, a meu ver, de situação que não demanda a mera correção do polo passivo, substituindo o devedor principal pela incorporadora. Pois trata-se de acusação fiscal lavrada com erro na identificação do sujeito passivo. Erro não justificável. Já justificável por já ser de conhecimento prévio do AFR que, na data da lavratura da acusação fiscal, a empresa atuada havia sido extinta, em razão de incorporação ocorrida em momento anterior à lavratura do AIN. Assim, a cúria preliminar levantada pela autuada, devendo ser reconhecida de maneira como entenda a nulidade da acusação fiscal por erro material, decorrente da falha na identificação do sujeito passivo, motivo pelo qual reconheço o recurso ordinário da contribuinte, a ele dou provimento. Mas tem erro de digitação aqui, né? Só para... Porque, lá voltando ao assunto, em fase de execução fiscal, Inácio, os juízes têm cancelado. Não é um caso só que eu já verifiquei, e que nesses casos de incorporação, fusão, você tem aí o entendimento que a lavratura da acusação fiscal deveria ter sido feita contra a incorporadora, principalmente quando é distante o momento da incorporação e da lavratura do lançamento fiscal. Assim, Alexandre, sim, eu entendo, né? Estou seguindo o entendimento da Câmara Superior. E também, mais para frente, aí já não faz parte do processo, eu não sei em nome de quem vai ser colocada a CDA.
né, porque a incorporadora está identificada nos autos. Mas ela não consta como solidária, né? Como solidária, não, mas consta como incorporadora. Então, é uma responsável. Então, eu não sei, daí é uma parte fora do processo administrativo, né? Entendi. Tá registrado já, Inácio. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem? Muito bem, o processo ainda está em discussão. Não vendo mais inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, doutor Maurício, foi uma votação dividida, 2-2. Então, prevaleceu o meu voto. Então, o recurso ordinário de Alisson, indústria química farmacêutica limitada, foi conhecido e não provido. Agradeço, presidente, doutor Maurício. Um bom dia. Obrigado a todos. Bom dia, bom trabalho, boa sessão. Bom dia, doutor. Bom dia, doutor. Bom ver todos de novo. Só um momento aqui, que eu vou fazer o registro do voto vencedor. Só fazer um comentário, presidente, até porque deixar registrado. Eu tinha feito um voto para esse mesmo processo e tinha tirado em vista no final do ano passado. E eu acompanhei o seu voto, apesar de ter uma diferençazinha mínima no meu voto do seu, de entendimento, mas eu acho que sua análise foi até mais precisa que a minha. Então, só porque vira e mexe, quando tem o voto anterior, ele sai, né? Ah, sim. Eu quero deixar registrado que pode ter alguma diferença mínima aí, mas o entendimento acompanhei, porque eu acho que o seu entendimento foi até mais preciso que o meu. Tá, joia. Então, eu passo para o próximo processo. Processo de Inspex Tecnologia em Alumínio Limitado, recurso ordinário. Relatora do Dr. Paulo Maceta. Não há pedido de sustentação oral. Bem, é um processo simples, eu vou gravar o voto lá. Teve algumas alterações pequenas. A gente consegue acompanhar melhor. Já registrei. A autuação tem só uma acusação, que é o acreditamento indevido por recebimento de documento de inidôneo, que seria a RBA, Reciclagem Brasileira de Alumínio. Esse já teve um julgamento pela 10ª Câmara, foi para a Câmara Superior, através de um RESP fazendário, e porque o julgamento da 10ª Câmara tinha considerado a decadência do lançamento, e a Câmara Superior, em decisão, ela afastou essa decadência, por ser aplicável a regra do artigo 173, inciso 1 do CTN, para o caso Intela, e retornou para a Câmara para que julgássemos o mérito
né, e as demais alegações. Então, eu passo para o meu voto no item 14. Inicialmente, cabe destacar que a Câmara Superior, em decisão, afastou a preliminar de decadência. Dessa forma, passo a análise do mérito. A alegação da autuada de que o seu fornecedor estaria em situação regular à época das operações não merece prosperar. Temos que a idoneidade é constituída pela simulação da existência do estabelecimento ou da empresa e o procedimento administrativo da Fazenda Pública apenas constatou tal situação. Ressalta-se que o procedimento de inabilitação do fornecedor, folhas tais, constatou a inabilitação do fornecedor a partir de 9 de março de 2009. Dessa forma, a nulidade dos documentos fiscais não ocorre a partir da declaração de inidoneidade por parte da Fazenda, mas sim da data em que a empresa foi considerada inidônea. Ainda, ao contrário do alegado pela autuada, a autorização da Secretaria da Fazenda para a emissão de nota fiscal eletrônica não faz com que tal documento não possa ser considerado inábil. Sobre esse tópico, temos que os parágrafos 1º e 2º do artigo 10 da Portaria CAT 16208 são claros ao dispor que a autorização de uso da nota fiscal eletrônica não gera validação das informações nela contidas e que, caso haja erros, o documento pode ser considerado inábil. Dessa forma, resta claro que os documentos relativos à infração devem ser considerados inidôneos e a correta autuação. O contribuinte alega sua boa-fé nas operações, a qual deve ser analisada através da súmula 509 do STJ. Daí eu passo os itens que devem ser analisados da súmula. E a autuada, ela elenca documentos para comprovar sua boa-fé, que são a indicação de dados do suposto contato comercial, o registro das mercadorias no livro de entradas, os controles de portaria com placas dos veículos, modelo, cor, nome dos motoristas, número da nota fiscal e peso, e o comprovante de pagamento das notas fiscais eletrônicas. Da análise dos dados e documentos apresentados pela autuada, temos que não há qualquer comprovação da efetividade das operações, sendo que não foram trazidos aos autos... Desculpa, pessoal. Não foram trazidos aos autos qualquer troca de e-mails ou outro documento capaz de indicar a efetividade das operações. Certo que somente nome, telefone e e-mail de um suposto contato comercial não tem o condão de comprovar que houveram tratativas comerciais. A alegação de que os fretes foram na modalidade CIF também não socorre a autuada, pois não exime a autuada de apresentar outras provas. O registro das mercadorias no livro de entrada e controles de portaria da autuada, por serem documentos internos da autuada, não tem força probatória suficiente para comprovar as operações. Também não foi apresentada consulta ao Sintegra na data das operações. Quanto aos pagamentos, houve juntada de recibos de sacado e boletos, porém, em ambos os casos, na maior parte dos casos, não é indicada a empresa RBA, Reciclagem Brasileira de Alumínio Limitada, como destinatária. Assim, pelo fraco material probatório, não é possível atestar a boa-fé da autuada. Daí eu vou... ele fala que a multa tem valor confiscatório, mas está baseada em lei válida, vigente e eficaz. Pede a aplicação do artigo 527, e eu estou negando, porque eu entendo que o creditamento indevido gera o recolhimento a menor do imposto. E, dessa forma, eu conheço o recurso ordinário e aí ele nega o provimento. Muito bem. O processo está em discussão. Um momento só que o sistema de fato aqui travou um pouco. Um momento só. Muito bem, o Dr. Paulo registrou o voto, então o processo está em discussão. Não havendo inscritos, para encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Iniciar a votação.
Inácio, travou aqui. O meu também está um pouco lento. Não aparece para mim. Não, mas o seu voto está registrado, doutor Alexandre. Ah. Então, encerrada a votação, o recurso de ADIP e SPECS Tecnologia Alumínio Limitada foi conhecido e não provido. Muito bem, então encerramos os processos do dia de hoje e podemos encerrar a sessão de julgamento dessa 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 5 de maio de 2022. Agradeço a presença de todos. Pediria para o Oswaldo encerrar a gravação.